Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o, deixando-o nu das suas vestes, cobriram-no com um manto escarlate, aparatoso, ridicularizante, e, tendo tecido uma coroa de espinhos, enfiaram na cabeça dele. Era a hora da diversão dos palhaços. E puseram a coroa na sua cabeça, e na sua mão direita puseram um caniçozinho para simbolizar um cetro de poder nenhum. E ajoelhando-se, gargalhando com ironia sarcástica diante dele, o escarneciam, dizendo: glória ao Rei dos Judeus! Ave, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, escarrando nele, tomaram-lhe o caniço, e o caniço davam com o caniço na sua cabeça, socando-lhe os espinhos e ridicularizando dele. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto e depois o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu, um homem negro, africano, de Cirene, na África, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz e levarem-na. E ele foi levando-a depois de um certo ponto em diante. E chegando a um lugar chamado Gólgota, cujo significado é lugar da caveira, deram a Jesus que bebesse vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte, a fim de cumprir a profecia dos Salmos. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação, a saber: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Esse é o seu crime. E foram crucificados com Jesus 2 ladrões, um à sua direita e um outro à sua esquerda, cumprindo uma segunda profecia. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, cumprindo uma terceira profecia e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarneciam dele, dizendo: salvou os outros. São esses líderes da religião, os apóstolos do judaísmo, os escribas, os exegetas, os teólogos, os presbíteros, escarnecendo à volta da cruz. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, bobinho. É Rei de Israel. Desça da cruz e creremos em ti. Confiou em Deus, bobão. Pois que Deus venha livrá-lo, então, se de fato lhe quer bem. Porque ele disse: eu sou filho de Deus, não é? Disse que confiava em Deus, então que Deus venha livrá-lo. Cumprindo a profecia de Miqueias 7:8, a 4ª profecia. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões, depois saberemos que era um deles, um dos que com ele também haviam sido crucificados, mas aqui em Mateus ele só percebeu que eram os ladrões. É Lucas que vai nos dizer que era só um deles.
desde a hora sexta até a hora nona, desde o meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas naquele dia sobre a face da terra. Um escurecimento estranho. Por volta das 3 da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Cumprindo a 5ª profecia do Salmo 22. E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. Nem entendiam o que Jesus falava e interpretavam conforme a sua ignorância. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber, cumprindo uma 6ª profecia do Salmo 69. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Ele não está clamando por Elias? Não entendiam nem o que Jesus dizia e chamavam cada vez mais juízo sobre si mesmos. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Depois saberemos que ele disse: está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eis que naquela mesma hora, enquanto ele bradava que estava tudo consumado, tudo no templo, no grande templo, adorado pela religião, como símbolo do poder deles de representação de Deus no mundo, quando Jesus gritou isto, o véu do templo interno do santuário do Santo dos Santos, grosso, espesso, forte, se rasgou em 2 partes de alto a baixo, rasgado de cima para baixo, do céu para a terra, porque é Deus que está rasgando o véu e se reconciliando com os homens, acabando com o poder da religião, acabando com os pretensos mediadores, rasgando o véu do mistério, chamando todo homem para ser sacerdote de si mesmo na presença de Jesus, que é o sumo sacerdote para sempre diante do Pai, segundo a ordem de Melquisedeque. E então, nesta solenidade, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande medo e disseram, os romanos disseram, os judeus não, os religiosos não, as autoridades não, mas os pagãos romanos, vendo aquilo tudo, os que guardavam a Jesus, assistindo todo este acontecimento, ficaram possuídos de grande temor e disseram, não, este aqui, sinceramente, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. O mundo reconhece, mas o véu continua posto na cara da religião, mesmo depois de ser rasgado.
Os primeiros a reconhecerem quem é o Filho de Deus são pagãos e romanos. Ora, estavam ali à volta da cruz muitas mulheres observando de longe. Eram aquelas mesmas mulheres que vinham seguindo Jesus desde a Galileia, desde o início, servindo com os seus bens, com as suas ajudas, com suas comidinhas, com os seus carinhos, com o seu amor fraterno e com a sua adoração espiritual. Entre elas estavam Maria Madalena, aquela de quem Jesus havia expelido 7 demônios, Maria, mãe de Tiago e de José, que é aqui já é a Maria, mãe de Jesus, já sendo tratada como mãe de Tiago e José, e a mulher de Zebedeu, que é a mãe de Tiago e de João. Estavam presentes ali. Lucas estende a lista, incluindo outras pessoas. João também. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José de Arimateia, que também era discípulo de Jesus, quieto, sem cara para botar para fora, mas cria. Então foi ter com Pilatos, porque ele era um homem influentíssimo, muito rico, e lhe pediu o corpo de Jesus. Eu quero esse corpo, quero honrá-lo. Então Pilatos mandou que fosse entregue o corpo de Jesus a José de Arimateia, porque José tinha uma tumba nova na qual ninguém havia sido sepultado e ele queria sepultar Jesus lá. José, portanto, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha para ele mesmo, para sua família, para ser um sarcófago familiar. E rolando uma grande pedra que pesava entre 1 e 2 toneladas, 1,5 toneladas, para a entrada do sepulcro, foi embora para casa. Achavam-se ali assentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria, a mãe do Senhor. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, dirigindo-se a Pilatos, já em pleno sábado, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, Jesus, aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, ó Pilatos, que o sepulcro seja guardado com segurança por guardas romanos até o 3º dia, e que seja posto um selo romano inquebrável e os guardas à porta, para que não venham os discípulos dele, que devem ser também uns embusteiros, roubem o corpo e depois digam ao povo que ele ressuscitou dos mortos. E aí será o último embuste pior do que o primeiro. Foi o embuste dele, do que ele dizia que fazia. Por favor, faça isso por nós, cumpra até o fim, para acabarmos com este mal pela raiz. Disse-lhes Pilatos: aí tendes a escolta, podem fazer o que vocês quiserem. Ide, guardai o sepulcro como bem vos parecer, mas me incluam fora dessa. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra com selo romano e deixando ali a escolta.